E aí pessoal, bem-vindo à Igreja Vida. Nós ficamos muito felizes de ter você aqui com a gente hoje. E eu tenho certeza que você não chegou aqui por acaso. Essa palavra com certeza vai falar muito no seu coração. Deus te abençoe. O que é vida para você? Muita gente passa a vida sem se fazer essa pergunta. Vida pode ser rotina, trabalho, momentos em família. Lembranças com amigos. Vida pode ser amor, pode ser nascimento, pode ser o fantástico e o trivial. Mas quem conhece Cristo sabe que a vida sempre pode ser mais. E é por isso que a gente está aqui. Somos uma comunidade de pessoas reais, imperfeitas, mas que vivem com o propósito de todos os dias se tornarem mais parecidas com Jesus. Não vivemos em religiosidade, regras e imposições. Vivemos na verdadeira vida que Jesus produz em nós. Uma vida que impacta, que gera mudanças onde estiver, por meio do amor. Da alegria, da comunhão, da aceitação. Vivemos um cristianismo que faz sentido na sua segunda-feira de manhã. Onde a fé dialoga com a cultura e onde vidas servem a cidade. Esse é um lugar para você que já conhece a Jesus, mas deseja ter uma espiritualidade mais profunda e simples. Para você que nunca pensou numa igreja, mas sente em seu coração um desejo de se aproximar de Deus. Para você que quer encontrar o seu caminho, o seu propósito, o seu sentido. Para você que quer viver uma nova vida. Não importa o seu histórico, não importa quem você foi, não importa quem você é. O que importa é quem você pode ser. Essa igreja está aqui para andar ao seu lado. Esse é um lugar onde você encontra Cristo e com isso você encontra tudo. Ele é o pão da vida. Ele é o rio de água viva. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nele nós vivemos em novidades de vida. Bem-vindo à sua igreja. Bem-vindo à Igreja Vida. Cativos, era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, curando os cativos, era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és
Nós amamos o seu nome. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ah, quão lindo esse nome é! Ah, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ah, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Ah, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Sim, Jesus. Deixou o céu para buscar-nos e veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, e nada vai nos separar. Ah, quão maravilhoso é! Ah, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ah, quão maravilhoso é! Maior que tudo ele é. Ah, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, viva estás. Tu és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de podermos adorar o Teu nome, Senhor. Mesmo, Pai, em momentos difíceis como esse que nós temos passado, nós sabemos que há um Deus nos céus que nos ama, que intercede por nós, que se importa com as nossas vidas. E por isso, Pai, nós te agradecemos por podermos ter essa oportunidade de adorar ao Senhor e de recebermos, Pai, o toque do Teu Espírito Santo. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Que legal estar aqui com você, nesse encontro online, nesse encontro por meio da internet. É claro que o que nos leva a viver e a fazer isso é algo que nós não gostaríamos. Gostaríamos de ter a oportunidade de estarmos juntos como igreja no mesmo prédio, mas apesar de não estarmos juntos no mesmo prédio, espiritualmente nós estamos unidos nesse momento, porque sabemos que a igreja, ela transcende, ela transborda, ela atravessa as quatro paredes e ela se reúne numa dinâmica espiritual.
Então seja bem-vindo à nossa celebração, seja bem-vindo ao nosso culto de adoração ao Senhor. Se nós estivéssemos presencialmente reunidos nessa noite, esse seria o momento de nós honrarmos ao Senhor com as nossas finanças, através da nossa oferta, através dos nossos dízimos, como temos feito todos esses anos como igreja. Nesse momento nós teremos oportunidade de você poder contribuir financeiramente com a igreja, de você poder dar a sua oferta, de você poder dar o seu dízimo, através de transferência bancária. Você vai estar vendo aí no seu vídeo os dados da igreja. Você pode, de repente, até tirar uma foto aí ou fazer a transferência agora. Lembrando você que nós, como igreja, não sabemos por quanto tempo nós teremos de fazer o nosso culto dessa maneira, mas a igreja precisa muito, a instituição precisa muito da sua oferta, seja ela o valor qual for. Então, por isso que eu estou aqui hoje, dizendo para você manter a sua generosidade, manter a sua fidelidade, é muito importante, para que a gente possa continuar tendo momentos como esse, através da pregação do Evangelho, da adoração. Então, você tem essa oportunidade de fazer isso agora. Eu sei que se você estivesse presencialmente, você o faria, mas eu sei que também o fato de você não estar presencialmente, mas estar cultuando a Deus aí na sua casa, com a sua família, não é um empecilho para você poder honrar o Senhor hoje também através das suas ofertas. Que você possa fazer isso. Eu gostaria de fazer uma oração antes da gente poder entrar na palavra e ouvirmos aquilo que Deus tem para dizer conosco nesse momento. Senhor, nós consagramos as nossas finanças ao Senhor e ofertamos ao Senhor, Pai, de coração, exercendo generosidade, sendo grato ao Senhor, Pai, porque sabemos que mesmo em momentos difíceis, a Tua presença está conosco. E pedimos, Pai, que o Senhor receba essa oferta que fazemos agora, o nosso dízimo, Pai, que é feito de coração, com muita alegria, Pai. Obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar com você uma palavra nesse momento. O título da nossa conversa é Consolação na Tribulação. Consolação na Tribulação. Nós vamos ler apenas 2 versículos registrados na carta do apóstolo Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, vamos ler o versículo 3 e o versículo 4. 2 Coríntios 1, capítulo, versículo 3 e 4 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Quero fazer mais uma oração. Senhor, que nesse momento, Pai, o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Senhor, que essa palavra chegue, Pai, não apenas aqui na cidade de Ribeirão Preto, mas que ela chegue por todo o Brasil, que ela vença as fronteiras continentais e alcance pessoas, Pai, que precisam ouvir ela. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então o que nós vamos falar é consolação na tribulação. O sofrimento, ele faz parte da existência do ser humano. Nós estamos vivendo dias, e eu estava pensando isso nos últimos tempos. Eu não sei se talvez eu vou viver isso de novo nos próximos 50 anos da minha vida. Eu não sei se uma pandemia pode acontecer novamente. Andando pelas ruas da nossa cidade, mesmo em horários de rush, você vê as ruas vazias, você vê as pessoas dentro de casa. Hoje eu fui no supermercado, você vê prateleiras vazias, e isso deixa a gente muitas vezes ansioso, isso deixa a gente muitas vezes assim, aflito, pensando o que vai acontecer. Mas não é a primeira vez na história da raça humana que nós estamos vivendo um momento de sofrimento. E é tão interessante que a Bíblia tem muito a nos ensinar sobre sofrimento. Deus não é um Deus que não tem o que dizer em meio ao sofrimento. Mas Ele não tem apenas o que dizer, Ele age, Ele transforma, Ele opera nas nossas vidas, mesmo em meio aos sofrimentos. Como muitos sabem, a minha esposa está grávida. Eu fico pensando às vezes, meu Deus, nós estamos grávidos justamente nesse momento, uma pandemia global, a economia sofrendo um grande impacto. Mas imagine você se eu pensasse isso, mas não tivesse onde me apegar,
mas não é a realidade. Eu sei que Deus é o Deus de toda consolação. Eu sei que é o Deus que consola a minha vida, a sua vida, no meio da tribulação, e é sobre isso que nós vamos falar nesse momento. Agora, pode surgir a pergunta: por que nós sofremos? Muitas pessoas já se questionaram e fizeram a seguinte pergunta: se Deus é bom, por que o sofrimento existe? A lógica do karma vai dizer o seguinte: se você sofre é porque você merece, mas o cristianismo não fala sobre isso. Muitas vezes nós sofremos sem merecermos. Eu queria trazer aqui para você 5 razões do porquê sofremos. É importante nós termos uma boa teologia do sofrimento. Preste atenção nisso. Nesse momento de sofrimento, se nós não entendemos o porquê sofremos, nós podemos passar por esse momento com paradigmas errôneos, o que vai nos levar a sofrer ainda mais. Das 5 razões, a primeira que eu diria do porquê sofremos é justamente por causa de uma consequência na queda. É o caos no cosmos. Quando nós nos afastamos de Deus, o sofrimento entrou no mundo, porque Deus nos deixou seguir o nosso caminho, e caminhar longe de Deus só tem uma certeza: é caminhar rumo ao sofrimento. Todo mundo carrega o impacto da separação do pecado, e por isso nós sofremos. Mas uma segunda razão do porquê sofremos é porque muitas vezes são as consequências das nossas atitudes, das nossas escolhas erradas. Às vezes sofremos porque lá atrás tomamos decisões erradas. Uma terceira razão do porquê sofremos, porque muitas vezes o diabo tenta contra nós. O diabo chega e pede para Jesus se ele podia peneirar Pedro, e Jesus permite. Às vezes nós sofremos porque o diabo tenta contra as nossas vidas, se Deus der essa permissão, porque o diabo só pode tocar na vida dos filhos de Deus se Deus der a permissão. Mas às vezes Deus libera, como ele fez com Jó, mas ele faz isso por um propósito. Uma quarta razão que eu diria do porquê sofremos é porque às vezes Deus está nos podando. Deus quer transformar a nossa vida. Deus quer que a gente venha viver experiências ainda mais profundas, que a gente venha frutificar ainda mais, como diz João capítulo 15, e às vezes nós sofremos por isso. E uma última razão que eu diria do que porquê sofremos é porque às vezes Deus está nos disciplinando, porque nós erramos, esquecemos dele, e aí ele pode nos disciplinar. Agora, olha aqui para mim, preste atenção. Se nós tentarmos ficar entendendo por que essa pandemia aconteceu no mundo, nós podemos ter uma série de reflexões e não necessariamente chegar na conclusão correta. De modo que eu quero propor para você que em momentos de sofrimento, como nós estamos vivendo, momentos de tribulação, mais importante do que entender por que Deus está permitindo tudo isso, é mais importante nós entendermos como nós vamos passar por essa crise. Você iniciou nessa crise como uma pessoa, mas eu tenho certeza que você pode terminar essa crise como uma outra pessoa, mais próxima de Deus, mais cheia da presença de Deus. Eu quero ressaltar nesses 2 versículos que nós lemos aqui em 2 Coríntios capítulo 1, 2 coisas que você precisa lembrar em tempos de sofrimento. Independentemente de qual sofrimento seja, e essa mensagem é muito propícia para hoje, 2 coisas que você tem que lembrar, que você não pode esquecer em tempos de sofrimento. A primeira delas é: lembre-se de quem Deus é. Lembre-se de quem Deus é. Às vezes, quando nós começamos a sofrer, começamos a colocar em voga o nosso entendimento de quem Deus é. Se você olhar para o versículo 3, o apóstolo Paulo vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem 3 coisas que eu quero relembrar você que Deus é. A primeira é que Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos que nós cremos em Deus, a palavra Deus é muito vaga. Quem é Deus? Que Deus você serve? Que Deus você crê? Agora, quando nós falamos eu creio no Deus que é o Pai do Senhor Jesus Cristo, a conversa muda. Nós sabemos de que Deus você está falando. Nós estamos falando de um Deus que é Pai. O fato de Deus ser Pai é muito significativo para nós. Deus, Ele é um ser familiar, por assim dizer. Jesus, Ele veio e disse: eu vim para cumprir e fazer a vontade do meu Pai. Eu sei que você está ficando mais tempo em casa. Quero fazer uma pergunta para você. Está fácil conviver mais perto agora do seu pai? Está fácil conviver mais perto agora do seu marido?
Tá fácil conviver mais perto agora dos seus filhos. Por favor, não fique imune ao coronavírus, mas infectado de uma doença no meio da sua família, que você não suporta mais as pessoas que moram com você. Você pode evitar isso. Lembre-se, viver em família é viver o relacionamento com Deus, porque Paulo diz: bendito seja o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos entender que Deus é Pai e que Ele nos ama. Alguém já disse, o cristão não tem um Deus, o cristão tem um Pai. Nós temos um Pai que intercede por nós, mas além de Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo continua dizendo, ele diz, Ele é o Pai das misericórdias, Ele é o Pai das misericórdias. Olha que interessante isso. O nosso Deus, Ele não somente tem misericórdia, Ele é o Pai da misericórdia. Não existe ninguém nesse mundo que tenha mais misericórdia que o nosso Deus. É tão importante a gente lembrar disso em tempos de tribulação, que o nosso Deus é o Pai de todas as misericórdias, que Ele ama cada um de nós, que Ele se importa com as nossas vidas. Isso me lembra uma história que está narrada no Antigo Testamento. Você talvez conhece ou não conhece, é a história do profeta Jonas. Jonas, ele foi levantado por Deus para pregar na cidade de Nínive. E Jonas, ele é relutante contra o ministério dele, e ele fez o que muitas vezes você e eu fazemos. Ele fugiu da presença de Deus. Às vezes Deus chama você para fazer algo. Você sabe que Deus está te chamando para fazer isso, mas você foge, você deixa Deus falando com a parede. Jonas fugiu, depois a história conta que Deus vai atrás dele, o barco que ele estava fugindo ia sofrer um naufrágio, mas Jonas pula do barco, o peixe engole ele, e aí Jonas é trazido por Deus para a cidade de Nínive, ele prega ali, e sabe o que acontece? A cidade se arrepende. Quando Jonas vê que a cidade se arrepende, ele revela o segredo do coração dele. O porquê que ele não queria, o porquê que ele fugiu do chamado de Deus. Sabe o que ele diz? Jonas capítulo 4, verso 2, ele diz o seguinte: então Jonas orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Veja, Deus, Ele tem misericórdia das nossas vidas. Tudo que está acontecendo agora em tempos de coronavírus, Covid-19, Deus não está lá nos céus olhando para nós falando, bem feito, era isso mesmo que tinha que acontecer, agora você vai sofrer, miserável, porque você ficou longe de mim, porque você fugiu de mim. Não, não é o Deus da Bíblia, Ele é o Pai das misericórdias. Jonas não queria pregar para a cidade, porque ele sabia que se o povo se arrependesse, ele usa uma expressão muito forte, Deus se arrependeria de castigar a cidade. Então nós temos que nos lembrar que Deus é o Pai das misericórdias. Olha, muitas pessoas não vão ter misericórdia da sua vida. Em tempos de crise, você já foi no supermercado, você olha lá, eu não sei porquê, gente, as pessoas compram todos os papéis higiênicos do supermercado. Eu não sei porquê, as pessoas, eu acho que se o mundo acabasse e houver um apocalipse zumbi, vai sobrar duas coisas, barato e papel higiênico. As pessoas estão levando tudo embora, sabe por quê? Porque elas não têm misericórdia, porque elas são implacáveis, elas pensam e agem instintivamente por elas mesmas, mas Deus não é assim, Ele é misericordioso, ainda que as pessoas não tenham misericórdia de você e de mim, Deus sempre vai ter misericórdia. Mas tem uma terceira coisa aqui, que Deus, que Paulo diz que Deus é, e que nós precisamos nos lembrar. Paulo diz no verso 3, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. E o verso 4, parte A, ele vai dizer, que nos consola em todas as nossas tribulações. Deus é o Deus das consolações, que nos consola em todas as tribulações. Desde uma pequena gripe, eu me lembro quando eu voltei de lua de mel, foi um momento muito legal, nós viajamos para o Nordeste, nós tivemos um tempo ali, minha esposa e eu, muito gostoso, e aí naquela época ela estava fazendo mestrado em São Paulo, eu voltei para casa, eu fiquei em casa, e ela foi para São Paulo. No mesmo dia que eu voltei, eu comecei a ficar com febre, no mesmo dia eu comecei a ficar mal, e aí eu coloquei o termômetro, eu estava com 40 graus de febre, que eu me lembre, eu nunca tinha ficado com uma febre tão alta. Aí eu fui lá, tomei um Tilenol, tomei um negócio, aí passou um tempo, passou uma hora, eu tomei um banho gelado, eu coloquei o termômetro, 41 graus, eu falei,
que está acontecendo? Fui correndo para o hospital e aí descobri que eu estava com H1N1. Depois da minha lua de mel, olha como terminou tudo muito bem. E foram 3 dias de febre muito alta, eu ia no postinho, eu tomava remédio na veia e o máximo que a febre baixava, ela ia lá para 39, 38,5, eu sofri demais, mas Deus estava comigo. Veja, o mundo não estava sofrendo, mas Deus estava me consolando. Deus consola a nossa vida quando nós estamos passando algo só a gente, e Deus consola todos nós quando estamos passando por um momento pandêmico como esse. Então, o consolo de Deus é algo que nós, como filhos de Deus, temos. Surge então a pergunta: como funciona o consolo de Deus para a nossa vida? Será que o fato de Deus nos consolar é Ele tirar esse sentimento que a gente tem hoje de ansiedade, de medo, de incerteza em relação a tudo que vai acontecer nas próximas semanas? Ou é mais do que isso? O consolo de Deus é algo muito maior do que mudar um sentimento dentro do seu e do meu coração. Quando nós falamos de consolador, o que vem na sua mente? Consolador, vem na minha mente João capítulo 14, versos 16 e 17, que diz o seguinte: Jesus, palavras dele: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará um outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Olha que legal isso. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Quando a Bíblia fala que Deus, Ele nos consola, que Ele trabalha refrigerando o nosso coração, é muito mais do que uma mudança de sentimento, de medo para paz. O consolo de Deus nos lembra de que é a presença dEle habitando dentro de nós que nos transforma. O Espírito Santo é chamado de o Consolador. Por que nós podemos ser consolados por Deus em meio às tribulações? Porque a presença dEle está em nós. A presença dEle não sai de nós. Gente, você está trancado dentro da sua casa, talvez. Você só pode ir no supermercado, você só pode ir numa farmácia, você está proibido de ver todo mundo, você está proibido de ver até os seus avós. Imagina, eu tive que ligar para minha avó e falar: avó, como que a senhora está? Avó, eu quero dizer que eu amo a senhora e por isso eu não vou na sua casa. Que eu me lembre, nunca tinha sido isso, né? Se eu quisesse demonstrar amor pela minha avó, eu precisava ir visitar ela. Agora, se eu quero demonstrar amor, eu não posso visitar ela. Agora, se por um lado nós estamos trancafiados dentro de casa e não podemos nos encontrar com ninguém, mesmo que a porta da sua casa esteja fechada, o Espírito de Deus permanece em você, porque Ele habita em você, o Consolador habita e mora em você, então Ele pode, com a presença transformadora dEle, tirar o sofrimento, Ele pode, com a presença transformadora dEle, mudar a nossa vida e trazer paz em meio ao caos, não simplesmente por uma mudança de sentimento, mas porque a presença dEle vem para nos salvar, e é isso que Paulo está dizendo: Ele nos consola em todas as tribulações, é uma consolação que nós recebemos de Deus. Nós nos sentirmos abandonados é uma das piores coisas que podem acontecer. Eu me lembro que na época da escola, quando eu estudava no pré ainda, as crianças tinham os seus pais que iam buscar elas, e eu ficava, muitas vezes, eu me lembro, eu tenho essa memória, sozinho na escola, já estava escurecendo, e aí a diretora me chamava para ir para a sala dela, e ela contava a seguinte história para mim, ela falava assim: Pedro, e eu tinha, 4, 5 anos, não fique triste, porque os seus pais, eles são pastores, eles provavelmente estão fazendo alguma visita, mas eles vão vir buscar você, eles não vão deixar você aqui, pode ficar tranquilo. E eu posso dizer para você que eu lembro do sentimento dentro do meu coração de me sentir consolado. Quando ela falava aquilo, eu ficava em paz. É a mesma coisa em relação ao Espírito Santo. Preste atenção nisso. O consolo dele não muda necessariamente os nossos problemas. O fato da professora falar aquilo para mim permanecia com que eu estivesse longe dos meus pais, mas a companhia e a presença dela me deixava tranquilo. A pandemia pode estar continuando, pode permanecer acontecendo, mas a presença de Deus está conosco e ela traz um refrigério na nossa alma, ela traz um refrigério no nosso coração. Eu oro para que aí aonde você está agora, me assistindo nesse vídeo, seja no sofá da sua casa, seja deitado na sua cama, que em nome de Jesus você sinta a presença
consoladora do Espírito Santo, tirando todo o medo, tirando toda a ansiedade, porque Ele vem para fazer isso nas nossas vidas. São duas coisas que nós temos que nos lembrar em tempos difíceis. Primeiro, de quem Deus é, de que Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é o Pai das misericórdias e que Ele é o Deus de toda consolação. A segunda e última coisa que nós temos que nos lembrar em tempos de dificuldade e tribulação é que o nosso sofrimento pode resultar em bênção. O nosso sofrimento pode resultar em transformação na vida de outras pessoas. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui no final do verso 4. Ele começa o verso 4 dizendo que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, preste atenção no final desse versículo, isso é lindo, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Uma vez que eu recebo a consolação do Espírito Santo, eu sou capacitado a consolar a vida de outras pessoas que também estão passando por tribulações. Esse é um momento, queridos, que nós como igreja temos um grande privilégio de podermos ser um canal de bênção na vida das pessoas, ainda que nós estejamos longe delas. Nós podemos, através das mídias sociais, nós podemos, através de um áudio, levar o consolo para essas pessoas que estão aflitas. Ontem eu fiz uma live no meu Instagram, e depois eu recebi uma mensagem de uma pessoa que me deixou muito compadecida. Ela escreveu assim para mim: eu estou muito triste, eu estou desesperada, eu estou com um medo que está dominando a minha vida, por favor me ajude. Sabe, essa realidade é muito mais real do que você pode imaginar. Talvez é a sua realidade hoje. E eu aqui, como filho de Deus, como um servo do Senhor, eu quero liberar isso sobre a sua vida, que você possa receber esse consolo da parte de Deus, para que Ele transforme esse sofrimento em bênção, para que você que sofre, leve bênção para a vida de outras pessoas. Mas Paulo é muito categórico em afirmar, ele diz o seguinte: uma vez que nós recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Não é algo que vem de mim. Eu não vou levar mudança na vida das pessoas por meio daquilo que eu posso fazer. Eu só posso fazer isso porque Deus fez isso primeiro em mim. No entanto, que a palavra que ele usa aqui, que ele diz, possamos consolar os outros, a palavra possamos, no original, é a palavra originária daquela raiz dunamis, de poder. A palavra que significa poder do Espírito Santo no Novo Testamento. Então eu tenho o poder do Espírito Santo para poder levar consolação para outras pessoas, porque primeiro eu recebi. Lembra quando o apóstolo Paulo vai dizer a respeito da ceia, ele fala assim: o que eu recebi, eu também vos entreguei. Nós podemos levar consolação para a vida das pessoas, uma vez que Deus fez isso por nós. Sabe por quê? Porque Deus não espera algo de você que Ele não tenha dado antes. Deus não espera que você faça algo por outra pessoa, sendo que primeiro Ele não fez por você. Deus não espera que você perdoe pessoas, se primeiro Ele não te perdoou. Deus não espera que você ame as pessoas, se primeiro Ele não te amou. Deus não espera que você sirva as pessoas, se primeiro Ele não te serviu. Mas Ele te ama, Ele serviu você, Ele se doou por você, e por isso que Ele sabe que você tem capacidade de poder fazer isso. E a gente está indo para o nosso final, e surgem então as perguntas: como que nós podemos fazer isso em medidas práticas? Olha, eu fui pegar o elevador lá da minha casa, e eu vi que eles colocaram um aviso lá. Um jovem tomou uma decisão, ele iniciou algo. Ele escreveu assim: sabemos que o momento que estamos passando é difícil, e muitos idosos não podem sair de casa, mas eu, fulano de tal, do apartamento tal, do telefone número tal, me comprometo e me coloco à disposição para fazer compras, para buscar remédios, para ajudar as pessoas que não podem sair de casa. Quando eu olhei isso, eu falei: é isso. Eu ainda pensei comigo: esse é o Brasil que deu certo. Deveria ser essa a nossa atitude, porque nós sabemos que Deus nos serviu e nós podemos fazer isso. Eu fui fazer uma ultrassom agora, essa semana, com a minha esposa, e a médica que fez a ultrassom virou para mim e falou o seguinte: era para eu estar de férias, mas o governo vetou que todos os profissionais de saúde, tanto os que estavam de férias, quanto os que iam tirar férias, quanto os que estavam de licença-prêmio, que eles retomassem as suas atividades. E ela estava lá, e aí eu fiquei olhando para ela e pensando: poxa, por um lado,
é um sofrimento para ela, porque ela merecia estar descansando, merecia estar viajando, mas por um outro lado, o sofrimento e a abnegação dela se tornou uma ferramenta de servir outras pessoas. Ela estava lá como médica nos abençoando, que por sinal uma médica excelente. As nossas lutas, elas ganham muito mais sentido quando nós transformamos elas numa oportunidade de abençoar e de servir as outras pessoas. Eu oro para que em meio a todo esse caos, Deus use você, a sua família, dentro daquilo que é possível vocês fazerem para abençoar outras pessoas. Saiba que Deus é o Deus de toda consolação e Ele usa aquilo que Ele faz em nós para abençoar outras pessoas. Eu quero caminhar para o final e orarmos juntos, agradecer a sua presença. Se você assistiu esse vídeo até o final, creio que Deus falou com você, pelo menos em algum momento. Eu quero dizer para você, se você está afastado de Deus, se porventura você não estava indo numa igreja, chegou o momento de você retornar aos caminhos de Jesus Cristo de Nazaré. Deus deixou e permitiu esse vídeo chegar até você, para que você hoje pudesse pedir perdão a Deus e dizer: Senhor, eu estava longe, mas eu creio que o Senhor não mudou, que o Senhor permanece sendo o Pai de toda a misericórdia, o Deus de toda a consolação. Eu quero orar por você e encorajar você a voltar para perto de Deus e aproveitar esses tempos na sua casa para se aproximar ou se reaproximar dele. Mas eu quero falar com você também que nunca pôs os pés numa igreja, que está talvez ouvindo pela primeira vez a pregação da Bíblia, ou que por algum motivo mandaram esse vídeo para você. Saiba que aí aonde você está, Deus pode tocar na sua vida agora. Eu convido você a confiar em Jesus Cristo de todo o seu coração, a colocar suas expectativas nele, a deixar o Espírito Santo consolar o seu coração, aí na sala da sua casa, talvez no seu celular ou na sua televisão, que nesse momento você se renda ao Senhor, que você abra o seu coração. Nós vamos colocar agora aqui no vídeo um número de WhatsApp. Esse WhatsApp é o WhatsApp da nossa igreja. Se você nesse momento deseja uma oração específica, ou se você está e quer entregar sua vida para Jesus, ou você tem um pedido de oração, mande um WhatsApp nesse número que está aparecendo aí, e nós queremos orar por você, nós queremos entrar em contato com você, porque não é porque você não está num lugar físico que nós como pastores, como igreja, não podemos orar e ajudar você, que essa mensagem toque o seu coração. Eu quero orar, se você aí onde você estiver, puder fechar os seus olhos. Senhor, a Tua palavra, ela é poderosa para transformar as nossas vidas, e nós pedimos, Pai, que o Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Consolador que habita em nós, que o Senhor nesse momento, Pai, tire todo o medo, tire toda a ansiedade, tire toda a tristeza, que as incertezas do futuro não sejam, Pai, mais influentes na nossa vida do que as nossas convicções da eternidade. Eu oro, meu Deus, para que agora o Senhor toque nessa pessoa que se entrega ao Senhor, talvez essa pessoa que está chorando agora, ou essa pessoa que está sentindo em paz, que o Senhor fale com ela e haja, Senhor, na vida dela. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Foi muito bom estar com você nesse tempo. Obrigado por nos acompanhar. Eu espero que essa mensagem tenha abençoado você. Se por algum motivo, em alguma parte, ela te abençoou, compartilhe com alguém, pegue esse link, mande para os seus familiares, solte nos grupos que você tem, para que as pessoas sejam abençoadas, para que elas sejam tocadas. Você é muito bem-vindo à nossa igreja. A Igreja Vida existe para amar você e para servir você. Que Deus te abençoe, abençoe toda a sua família, e eu tenho certeza que grandes coisas Ele fará por